Então, a gente começa falando sobre as etapas de uma investigação, né? Que as etapas de uma investigação, elas compreendem aí principalmente na coleta do exame, na coleta das amostras, né, dos vestígios que são encontrados na cena do crime, né? Nessa etapa, aí consiste em isolamento da área, coleta das evidências, né? No processo de integridade das amostras, né? Na identificação dos equipamentos, aqui tem que embalar todas as evidências, etiquetar, seguir corretamente a cadeia de custódia, tá bom? Depois vem a etapa do exame, né, quando a gente obtém aqui os dados, na identificação das amostras, na extração do DNA, filtração do DNA, na documentação, né, desse processamento. Aí depois vem a análise, quando a gente obtém as informações necessárias para a elaboração de um laudo, que aqui a gente tem principalmente as fases de identificação das pessoas, né, dos locais e eventos, correlacionar essas pessoas com a cena do crime e tentar reconstruir a cena e posteriormente a documentação. Bom, depois que a gente tem essa identificação, né, do material genético encontrado na cena do crime, que faz essa comparação, né, essa relação com os bancos de perfis genéticos, a gente tem aqui o resultado, né, que é obtido, ou seja, quando esses vestígios de fato se transformam em evidências, quando a gente tem que redigir o laudo e anexar evidências e demais documentos ao caso judicial, tá bom? Então, essas são as etapas de uma investigação forense, que envolve desde a coleta, processamento laboratorial e emissão de laudo. Então, eu coloquei aqui mais uma imagem para vocês, ó, que o início, né, de uma investigação forense compreende principalmente o exame pericial em local de crime, que é o exame de corpo de delito, a coleta do material biológico, a extração de DNA, a quantificação desse DNA, a reação em cadeia de polimerase, pelo PCR. Depois a gente tem a eletroforese e detecção dos fragmentos de DNA, a interpretação dos resultados, e aí a gente tem que ter um imenso controle de qualidade durante toda essa análise. Então, essas são as etapas, né, a metodologia, a sequência das técnicas que são aplicadas no resultado de exame de DNA forense. Então, algumas técnicas, elas são essenciais para a realização desses resultados, né? Nos últimos anos, foram desenvolvidas diversas técnicas para estudo de diferentes tipos de polimorfismos de DNA, tá? No qual os cientistas e laboratórios eles podem escolher o método mais adequado para solucionar o problema, tá bom? A expressão correta, pessoal, é teste em DNA e não teste de DNA, mas a gente sempre fala teste de DNA, mas se a gente for ver ao pé da letra, é teste em DNA. Olá, antes de irmos para a aula, eu quero te apresentar a nova classe, a plataforma Premium do SES. É tipo uma Netflix que tem todos os cursos que já oferecemos. São mais de 130 cursos, além de alguns bônus exclusivos, como um cronograma de estudos feito para você, inglês com aulas ao vivo, 2 certificados por mês e muito mais. Se quiser saber mais sobre a plataforma, acesse o nosso site. Mas antes, assista a essa aula que está incrível. Bons estudos! Então, nos últimos anos, muitas técnicas elas foram aprimoradas e desenvolvidas no intuito de avaliar essas regiões polimórficas de microsatélites de DNA que dão aí as características de perfil único genético nas pessoas. Pessoal, e tudo ficou muito mais fácil, né, depois que foi descoberto o projeto Genoma, e que esse projeto Genoma, ele fala que 99,9% do genoma humano é o mesmo entre todas as pessoas. O que difere entre essas pessoas é apenas 0,1% aí das bases nucleotídeas, que é o que a gente chama de polimorfismo. Vocês lembram o que é polimorfismo? São regiões que variam entre as pessoas, tá bom? Que é em torno de 0,1%.
Então, observa-se aí uma diferença a cada 1000 nucleotídeos, por exemplo, entre duas pessoas. Então, entre uma pessoa e outra, a cada 1000 nucleotídeos, a gente encontra uma base diferente. Isso é uma região polimórfica, tá? Uma região que apresenta variação entre as pessoas. O que soma aí em cerca de 3 milhões, né, de nucleotídeos no genoma todo. Então, se eu tenho no meu genoma, né, uma quantidade aí de 3 trilhões de bases nucleotídeas, né, por exemplo, então, pelo meu sequenciamento genético humano, se a cada 1000 nucleotídeos eu encontro uma diferença entre duas pessoas, então quer dizer que eu tenho aqui mais ou menos 3 milhões, né, de nucleotídeos diferentes entre duas pessoas, que aí vai ser mais ou menos o que a gente chama de regiões polimórficas, tá bom? Bom, aqui a gente pode ver, por exemplo, uma sequência da pessoa número 1, e aqui ela vai aqui ter esse G diferente dessa letra A. Então, vejam que os seres humanos apresentam o mesmo DNA, eles diferem apenas 0,1% e são apenas essas diferenças de 0,1% que vão ali ser possíveis de detectar o perfil genético humano. Bom, os polimorfismos, né, são eles que dão pra gente a nossa variabilidade humana e nos dão aí a nossa individualidade ou identidade. Então, essa individualidade ou identidade, né, ela é importante para a determinação de paternidade, para a identificação de criminosos e vítimas, para a determinação aí de zigosidade de gêmeos, né, gemelaridade, e para aconselhamento genético aí nos diagnósticos de doença. Então, essa diferenciação nessas regiões polimórficas, elas são importantes tanto para teste de paternidade, para avaliação de criminosos, para avaliação de gêmeos ou para identificação de doenças genéticas. Bom, a gente tem aqui nessa imagem um exemplo, né, de microsatélite, que é uma região polimórfica. Então, esse indivíduo, ele tem aqui a repetição dessa sequência de 4 bases, que é a sequência GATA, tá? 1, 2, 3, tá vendo? Essa sequência ela vai se repetindo, ó, por muitas vezes nessa região desse DNA, ó, GATA e por aí vai. Então, isso é uma região polimórfica que pode variar esse número de repetição entre as pessoas, tá bom? Então, a gente fala que são microsatélites quando a gente tem aí de 1, 2 até 4 bases se repetindo. Algumas literaturas falam aí de 2 a 6, enfim. Não mais do que 6. Se for de 10 até 100, a gente chama que é mini satélite. Então, o primeiro método de detecção, né, de detecção de DNA que foi identificado foi um método que a gente chama que é RFLP, tá? Essa foi a primeira técnica aplicada. Hoje em dia ela já não é mais tão usada, ela vem sendo substituída pela técnica de PCR, que é uma técnica mais prática, mais rápida, tá bom? Então, os primeiros métodos de detecção, eles eram chamados de regiões polimórficas do DNA, ou RFLP, né? Ou polimorfismos de tamanhos de fragmentos de restrição, eles eram chamados assim. Polimorfismos de tamanho de fragmentos de restrição, né? Nas análises clássicas de RFLP, fragmentos de DNA contendo microsatélites, eles eram cortados do DNA cromossômico por enzimas de restrição. E assim eles eram analisados, né? Esses fragmentos eles eram analisados de corte, de forma restrita pelas enzimas, né? Que se diferenciavam em tamanho entre os indivíduos. Então, o que acontecia? Eu tinha aqui o DNA, né, das pessoas, utilizava aqui enzimas de restrição, né? E ela cortava esse DNA em diferentes fragmentos, aquelas repetições de polimorfismo. Então, cada pessoa ia ter um tamanho diferente, né? Porque cada pessoa varia o número de repetições de tandem. Fique até o final, que eu tenho um presente para você. Nos vemos lá! Bom, após a extração do DNA, né, após a extração desse DNA e quantificação, as amostras elas eram compreendidas em 6 passos. Então, após a extração, existe o passo de digestão, eletroforese,
Southern blot, desnaturação e hibridização, autorradiografia e análise dos dados obtidos. Então, era uma etapa, assim, bem extensa, né? Eram 6 passos, e é por isso que essa técnica ela veio deixando de ser utilizada, porque o PCR a gente consegue fazer de forma mais rápida, tá? Então, aqui a gente tinha, por exemplo, a amostra de sangue, que era coletada na cena do crime ou do criminoso. Esse sangue, ele era isolado, né? Eram usadas aqui enzimas de restrição e cortava ele em diferentes tamanhos, então cada pessoa ia ter um polimorfismo de comprimento de tamanho específico. Depois eles eram transferidos aqui para o gel de eletroforese, e aí depois eles eram transferidos para uma outra membrana, né? Onde eram adicionadas as sondas de hibridização, adicionadas a essa membrana. Depois, essa membrana ela era lavada e depois era feita uma revelação, e a gente tinha aqui os comprimentos das bandas de DNA. Hoje a gente já faz a extração do DNA pelo método de PCR e depois já faz a eletroforese em gel de forma direta. Então, o RFLP, ele deixou de ser utilizado, né, por ser uma técnica laboriosa e uma técnica bem complexa, tá? Então, podendo aí uma análise demandar de 4 a 6 semanas para se ter um resultado, além de exigir DNA íntegro em grande quantidade para sua aplicação. Então, o RFLP, ele veio deixando de ser utilizado e veio sendo utilizado aí o PCR, por quê? Porque ele era uma técnica que demorava muito tempo, né? Era uma técnica complexa. Podia demorar em torno de 4 até 6 semanas para se ter o resultado. E também porque às vezes precisava de uma quantidade muito grande de amostra, né? E precisava de uma grande quantidade de amostra. Hoje, com o PCR, se tiver o mínimo de amostra possível, já é possível amplificar e daquele próprio DNA a gente fazer a análise, tá bom? Então, por essa razão de precisar de uma grande quantidade, né, o uso de sondas, ele não é recomendado para análises voltadas à elucidação de crimes, né, devido à escassez e ao estado de degradação da amostra. Então, como a gente precisava de sondas de hibridização, então a gente precisava de muito DNA. Então, fica uma técnica que, às vezes, ela não era uma técnica bem aplicada. E já o PCR, a gente, com um trisco de DNA, a gente consegue amplificar milhões de cópias e fazer análises mais complexas, tá bom? Bom, aqui eu mostrei para vocês mais uma vez como era essa técnica de RFLP que era aplicada. Então, aqui a gente tinha o DNA, ele era cortado, né, por enzimas de restrição. Esses fragmentos, eles eram colocados no gel de eletroforese. Depois esse gel era transferido para uma membrana, depois a gente colocava aqui as sondas de hibridização, e aí eles eram lavados aqui, colocados na membrana e expostos a um filme de raio-x para revelação. Então era uma técnica que foi utilizada por bastante tempo, mas hoje nós temos técnicas já bem mais avançadas. Esse vídeo é uma parte de um dos cursos que tem dentro da plataforma A Nova Classe. Lá você encontra mais de 130 cursos e outras vantagens exclusivas, como o curso de inglês com aulas ao vivo. Para você que está vendo esse vídeo, liberaremos o acesso gratuito por 7 dias. É só clicar no link da descrição e aproveitar seu presente.